Pete Hegseth, o ministro da Defesa, secretário da Defesa dos Estados Unidos, está por ali. Ele passa pelas Filipinas e Japão e na mira, segurança estratégica, a questão da China. Nas conversas, a dissuasão, a prontidão de armas em um cenário de conflito. E abrindo o jogo, a visita também é crítica da perspectiva da indústria naval americana. Não é de agora, há um debate sobre como os Estados Unidos pretendem lidar com a crescente frota chinesa. No Pacífico, podem ainda manter dominância? A questão com Japão e Filipinas traz um quê interessante para essa conversa. Os Estados Unidos têm um dilema não só quanto à sua quantidade de navios, mas quanto à sua quantidade de proteção, ou melhor dizendo, de produção naval. Para discutir o assunto, eu converso hoje com Emanuele Coure, ela que é a nossa editora de China e também comenta assuntos internacionais aqui no programa. Vamos lá então. Boa tarde, Manu, consegue me ouvir? Boa tarde, Marcos, eu te escuto sim. Bom, muito bem, vamos primeiro entender essa situação. O Pete Hegseth, então, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, está passando por Filipinas e pelo Japão. Eu quero começar contigo por Filipinas. Eu observei na nossa cobertura, você mesma estava noticiando a respeito disso, que existe uma questão quanto a sistemas de combate que poderiam atingir a China, uma coisa crítica para a discussão sobre dissuasão por ali. Explica pra gente como é que é essa visita dele pelo leste da Ásia. Leste da Ásia? Tô certo, que tá falando leste da Europa, comecei a fazer o cálculo aqui no mapa. Mas do que se trata a visita e do que se trata essa passagem pelas Filipinas com conversa de armas que podem alcançar a China? Marcos, então, primeiramente dando um briefing geral ali, a primeira visita que ele fez foi para as Filipinas, depois ele foi para o Japão, e é muito significativo essas duas viagens que o Hegseth fez ali, principalmente porque elas se tratam de uma tentativa do governo americano de ampliar o seu poder, principalmente um foco no poder de dissuasão, no poder militar ali na região, quando a gente vê o aumento das agressões do Partido Comunista Chinês ali no Mar do Sul da China e em toda a região do Oceano Pacífico. Bom, agora indo principalmente pontuando a questão das Filipinas que você comentou, a gente tem a seguinte situação. Desde o ano passado, comecinho do ano passado, os Estados Unidos deixaram ali nas Filipinas um sistema de mísseis, que é o sistema Typhoon. A principal questão com isso é que esses sistemas, eles têm um alcance o suficiente para conseguir atingir a China. Desde então, o regime chinês tem ameaçado várias vezes, dizendo que eles vão retaliar se as Filipinas não tirarem esse sistema de mísseis ali. Só que agora um adendo aqui. Os Estados Unidos colocaram esse sistema de mísseis ali quando eles estavam fazendo alguns exercícios militares com as Filipinas. Por que eles não retiraram esses sistemas de mísseis? Porque o regime chinês tem aumentado cada vez mais a sua agressão em todo o Mar do Sul da China e as Filipinas são um dos principais países que têm estado ali na mira do regime chinês. Eles têm constantemente tido seus navios agredidos pelo partido. Além disso, a gente tem toda a questão do atol do Scarborough Shoal, que na verdade ele era um banco de areia das Filipinas, ele está dentro da zona econômica exclusiva das Filipinas. Em 2012, o regime chinês simplesmente se apossou desse banco de areia, sendo que em 2016 a gente teve um tribunal de Arraia que determinou que essas reivindicações do partido, elas não eram legais, elas não eram legítimas. No entanto, o regime ignorou, eles começaram a militarizar, inclusive, esse banco de areia, e agora, poucos dias antes, na verdade, no mesmo dia, poucas horas antes, para ser mais precisa, dessa visita do Hegseth ali nas Filipinas, o regime chinês enviou 2 bombardeiros para essa região desse banco de areia do Scarborough Shoal, que antigamente, que era na verdade, por direito, é uma terra ali das Filipinas, mas que o regime se apropriou. E eles realmente gostariam ali, alguns especialistas têm destacado que isso, na verdade, seria uma tentativa do regime de enviar uma mensagem para os Estados Unidos, que seria, principalmente, que eles também têm poderio para atacar os aliados americanos, porque esse sistema, esses 2 bombardeiros que eles enviaram para ali, são os bombardeiros conhecidos como H-6, que são os principais bombardeiros do regime chinês quando a gente fala em mísseis de longo alcance. Então, querendo ou não, uma retaliação do regime chinês a essa visita do Hegseth. E ele destacou bastante, o secretário de Defesa americano ressaltou bastante que essa visita procurava principalmente fortalecer todo o sistema, toda a parceria, todo o pacto de defesa entre Estados Unidos e Filipinas, e que as Filipinas são essenciais para o governo americano continuar contendo toda a agressão do Partido Comunista Chinês e que eles investiriam ainda mais em todo o esquema militar dos Estados Unidos nas Filipinas. É interessantíssimo, né? As Filipinas são um negócio que historicamente foi importantíssimo para os Estados Unidos, mesmo na Segunda Guerra Mundial, quando a gente volta lá atrás das cadeias de ilhas no Pacífico. As Filipinas foram primeiro tomadas pelo Japão e depois a campanha de retomada das Filipinas é um negócio
histórico para os Estados Unidos. Estou falando isso para destacar a parceria entre os dois países na defesa, que já data de muito tempo. Agora, Manu, você falou a palavra dissuasão, e de fato, é interessantíssimo um conceito que talvez esteja à prova da forma mais intensa hoje lá no Pacífico. Basicamente significa que você é dissuadido de agredir seu oponente. A guerra é tão custosa que não vale a pena, a probabilidade de fracasso é tão grande que não vale a pena, e claro, ter parceiros muito bem armados. Aí vale aquele antigo ditado, sive pacem para bellum, se quer paz, prepare-se para a guerra. Essa é a lógica da coisa. Eu estou pegando esse gancho para falar contigo sobre a visita que o Hegseth faz agora para o Japão, e você trazia na sua apuração que existe uma questão de construção naval e de como os Estados Unidos podem chegar a manter a sua supremacia naval no Pacífico, que envolve os aliados e envolve essa visita. Traz para a gente esse contexto, o que o Hegseth está fazendo no Japão, como é que é essa história da frota do Pacífico. Marcos, então, o Japão é um aliado muito importante para os Estados Unidos ali na região do Pacífico. Primeiramente, vou destacar aqui o que o Hegseth mesmo trouxe. Ele disse que o Japão é essencial para os Estados Unidos se defenderem contra as agressões do Partido Comunista Chinês. E ele destacou, inclusive, que eles têm que aumentar ainda mais a dissuasão, como você mesmo comentou. Agora, sobre a questão da importância do Japão, a gente tem, claro, a importância da localização do Japão, porque eles estão ali no que a gente chama de a primeira cadeia de ilhas. Então, é uma região muito importante para que os Estados Unidos não permita que o regime chinês avance, principalmente se a gente for pensar em questão de um avanço militar através de submarinos, porque essa primeira cadeia de ilhas, ela impede que o regime chinês avance para mares mais profundos sem os Estados Unidos perceberem. Além disso, a gente tem a questão muito estratégica, porque o Japão é um dos países que tem disputado ali com a China. O Japão e a Coreia do Sul são países que têm disputado com a China na questão de produção de navios, que é algo que os Estados Unidos agora estão com grandes problemas. Hoje em dia, só para a gente ter uma ideia, um relatório do Congresso dos Estados Unidos de 2023 destacou que o regime chinês hoje em dia produz mais de 50% dos navios comerciais de todo o mundo. E por que isso é tão significativo? Porque a capacidade do regime chinês de produzir esses navios é muito grande. E se a gente tiver realmente uma disputa entre Estados Unidos e China ali na região do Oceano Pacífico, os Estados Unidos vai precisar também de uma produção muito grande desses navios. E atualmente a China já é a maior marinha do mundo se a gente for contar em número de navios. Enquanto o exército americano ainda é o exército, tem a marinha mais poderosa do mundo, o regime chinês tem realmente avançado, principalmente na questão da quantidade de navios. E agora a gente viu, inclusive, Donald Trump anunciando que eles vão colocar um escritório dentro da Casa Branca para dar incentivos fiscais para que eles voltem a produzir mais navios dentro dos Estados Unidos. A gente viu uma diminuição muito grande nos últimos anos da produção de navios pelo governo americano. Só para a gente ter uma comparação, atualmente o governo americano produz por ano 5 navios, sendo que a gente tinha ali em 1975 uma produção anual de 70 navios. Então, uma diferença muito grande. Os Estados Unidos estão com muita dificuldade, inclusive eles estão com vários projetos de submarinos, inclusive, atrasados, porque os estaleiros americanos eles não têm a capacidade suficiente para produzir esses submarinos ou para produzir mesmo os navios que o governo americano precisa. Só que acontece que o governo americano tinha uma legislação que não permitia que eles terceirizassem essa produção desses navios. Então, eles não conseguiam dar conta e eles também não podiam terceirizar. No entanto, essas legislações estão sendo revisadas justamente por conta do medo ali de um conflito com o regime chinês e de como o regime chinês está à frente na produção desses navios. E agora a gente vê realmente os Estados Unidos se voltando para esses aliados, que seria Japão e a Coreia do Sul, para tentar essa produção. Só concluindo aqui, a gente teve recentemente uma audiência no Congresso americano, onde vários analistas trouxeram à tona, analistas da própria Marinha, que eles deveriam recorrer aos aliados ali no Pacífico para tentar aumentar essa produção. Inclusive, um analista trouxe à tona que eles deveriam fazer consultas com o governo americano sobre como aumentar a produção de submarinos ali dentro dos Estados Unidos, porque atualmente o Japão consegue produzir com constância todos os anos um submarino desde 1998, enquanto o governo americano está realmente com dificuldade nisso. Além disso, eles destacaram talvez a possibilidade do governo americano inclusive produzir esses navios nos aliados, e o Japão é um desses países. Por isso, seria muito estratégico e importante para eles se aproximar do Japão nesse quesito. Não, interessantíssimo. A gente segue monitorando o caso. A questão do Japão, claro, o Japão tem um dilema de defesa. A gente tem tempo, vamos entrar um pouquinho nisso, Manu, porque anteriormente houve um aparente desencontro entre o compromisso
dos Estados Unidos com Trump, dizendo que talvez não viesse a defender o Japão no caso de um conflito. Lembrando, os Estados Unidos basicamente fizeram a Constituição do Japão depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve a rendição incondicional. O general Douglas MacArthur virou ocupante ali do Japão, eles desenharam a Constituição do Japão, e é um negócio que é projetado de tal forma que eles podem só ter forças defensivas, não podem ter um exército de fato. Então também existe do lado do Japão um interesse em tentar trazer para perto e fazer uma manutenção dessa aliança pela própria segurança, certo? Existe sim, Marcos. Até, na verdade, se você for ver, a gente vê um posicionamento diferente do governo japonês ali do que, por exemplo, muitos aliados europeus, onde a gente teve situações parecidas, de declarações parecidas de Donald Trump. Enquanto vários aliados, a gente teve Donald Trump acusando eles de várias coisas, dizendo que a ajuda deles não estava sendo suficiente, por exemplo, em vários aliados ali da OTAN, que eles não estavam investindo o suficiente em defesa. Ele fez os mesmos comentários com o governo japonês, dizendo que o acordo que eles têm de defesa com o Japão não valeria muito a pena para os Estados Unidos, porque enquanto os Estados Unidos seriam obrigados a defender o Japão não defenderia os Estados Unidos. Só que a gente viu que, apesar de todos os comentários e todas as críticas do governo Trump, o Japão, mesmo assim, recebeu muito bem e não fez nenhum comentário contrário depois desses comentários de Donald Trump. Inclusive, quando a gente já teve os primeiros comentários ali no comecinho do governo, a gente viu o Japão, o governo japonês, indo até os Estados Unidos e se dispondo a aumentar o investimento deles nos Estados Unidos. Isso porque eles realmente dependem dos Estados Unidos para poder se defender ali. Isso embora a gente, claro, vê um aumento cada vez maior do interesse do Japão em tentar se defender, inclusive uma mudança de postura, porque antes a gente tinha, como você comentou, uma postura mais defensiva por conta dos acordos do Japão. No entanto, esses acordos eles estão realmente ficando um pouco mais soltos, digamos assim, porque os aliados do Japão, até o próprio Estados Unidos, têm interesse que o Japão se torne um país mais forte para tentar conter as ameaças de outros países. Perfeito, e recentemente a gente teve, inclusive, um anúncio do governo japonês dizendo que eles vão dobrar em 5 anos o valor que eles estão investindo no setor de defesa. Então, realmente, é uma postura diferente de outros aliados ali, europeus, né, que têm, inclusive, criticado e dizendo que agora eles não podem mais defender os Estados Unidos. Não, perfeito, Manu. E vale a pena a gente lembrar que no governo anterior de Trump foi quando se flexibilizou muito. Na época o Shinzo Abe era o premier japonês, se flexibilizou muito o crescimento militar japonês. Eles, por exemplo, passaram a ter porta-helicópteros, hoje em dia já convertidos em porta-aviões, a produção de jatos pela Toyota. Agora não vou lembrar se é a Toyota ou a Mitsubishi, mas uma delas, que é a montadora de carro, também fabrica os famosos F-15J. E existe aí uma flexibilização que já começou lá atrás, no governo Trump anterior. Perfeito. Muitíssimo obrigado, então, Manu. Sempre um prazer te receber aqui no programa. E muitíssimo obrigado a você que acompanhou conosco a transmissão. Para a gente se despedir, vou fazer o convite novamente. Eu saí para as férias anteriormente fazendo o convite, estou voltando das férias fazendo o convite. Não perca, pessoal. Agora, está chegando perto. Está chegando perto. Shenyun Performing Arts vindo para Porto Alegre e para São Paulo. Esse espetáculo, se a gente falava de uma China belicosa, uma China que tem um regime autoritário, persegue minorias religiosas, cristãos, muçulmanos, praticantes de Falun Dafa. A gente vai falar agora de uma outra China. Lá atrás, não lá atrás, outro mandato presidencial de alguém, outro líder, lá atrás, 5.000 anos. Esse espetáculo, que inclui sobreviventes do regime chinês entre os seus bailarinos e músicos, resgata a história de 5.000 anos da China. O Epoch Times é um patrocinador orgulhoso, tô aqui com a Manu, que também é editora aqui comigo, para a gente falar junto só. Esse espetáculo é o que a gente tem orgulho de patrocinar, orgulho de ser parceiro. A gente é parceiro deles no mundo todo e eles estão vindo para o Brasil, de Nova York para o Brasil. Na China o espetáculo é proibido para vocês verem. E é um show belíssimo, 30 e tantos bailarinos, orquestra completa e resgatam a cultura chinesa tradicional. Vai estar em Porto Alegre, em São Paulo, e você não pode perder. Eu não vou perder, você vai nos encontrar ali esperando no hall. Você que quiser assistir, é o Shenyun Performing Arts, Porto Alegre, São Paulo, final de abril, início de maio. Em todas as datas já em maio, primeira semana de maio aí, São Paulo, Porto Alegre, não perca, nós estaremos nas duas cidades fazendo a cobertura, encontrando todo mundo e assistindo. Eu fico arrepiado aí de lembrar, eu assisti nos outros anos, vale a pena, pessoal, vale a pena. A gente vai rodar o informativo para encerrar então, e deixa aí o vale a pena, Manu, vale a pena? Vale a pena sim, Marcos, é muito encantador. Até, na verdade, só destacando aqui, a gente critica muito a questão de todo o regime chinês, de todas as violações, mas, na verdade, a China, a cultura tradicional chinesa, ela é realmente esplendorosa. Então, vale a pena. É interessante até, na verdade, para entender como era a China antes do comunismo, qual é a diferença.
então realmente vale a pena. Ó, tá falado, o link vai estar no chat ao vivo, a gente fica por aqui por hoje. Meu muitíssimo obrigado a vocês que acompanharam, que também apoiaram o canal assistindo aos vídeos enquanto a gente não teve fazendo as transmissões ao vivo. Estamos de volta e amanhã, pelas 4, eu vejo vocês para mais um programa. Muitíssimo obrigado, até amanhã e valeu, esteja no Shen Yun. Mais do que uma bela dança, é um toque do divino. Mais do que lendas, são a bela cultura e sabedoria da China antes do comunismo. Mais do que um espetáculo, é uma experiência que desperta a alma. Assista-o ao menos uma vez na vida. Shen Yun, uma produção inédita a cada ano. Um espetáculo que realmente importa para cada um de nós. Isso é o que você estava esperando. Shen Yun, uma produção totalmente inédita todos os anos.